Fala galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje, eita, caiu um lenço aqui, hein? Hoje nós vamos ter uma aulinha muito legal de... O assunto é top demais esse negócio aqui, aqui ó. Aqui. Dinâmica curvilínea. Deixar bonitinho aqui para vocês. Dinâmica curvilínea. Beleza? Esse é o nosso assunto de hoje. Muito bem, vamos lá. Quando eu tenho um corpo fazendo um movimento circular, você sabe que esse movimento circular, ele sendo uniforme, eu tenho um movimento circular uniforme e velocidade constante, perfeito? Se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Porém, tem um detalhe, o movimento ele é curvilíneo. Se ele é curvilíneo, existe uma força que é aplicada nesse corpo com direção ao centro da trajetória, tá? Então, quando eu tenho um ponto aqui, ó, esse ponto, ele tá com uma velocidade para cá, né? Ele tá girando, tá? Mas a velocidade é tangencial, ok? Quando ele passa por aqui, né? Ele tá nessa direção. Quando ele passa aqui, ele vem para cá, né? Não é isso? Pensa o carro, se você está fazendo a curva, se você tirar a mão do volante, ele vai reto. Pensa num barbante com uma pedra. No meu tempo o nome disso era marimba. Não sei se ainda o nome é esse, marimba. Pegava uma marimba, enrolava, pegava o fio, né? Colocava a pedra, e aqui a marimba era para você... a gente fazia marimba para, às vezes, pegar linha de pipa, certo? Pegava a marimba e jogava e ela ia lá. Era coisa não sei nem por que eu falei isso, né? Mas enfim, mas era naquele tempo. Isso aí eu tô falando há 40, 30 anos atrás, tá? Na época que podia ter marimba. Hoje não pode mais não, hein? Hoje não pode isso não. Mas vamos lá. Aí se esse corpo agora passa por ali, a velocidade dele é para cá, certo? Perfeito? A velocidade tangencial, tá? Lembra assim, tal da marimba, né? Se você cortar o barbante, a pedra vai reta, né? Perfeito? Ela não vai continuar fazendo curva. Imagina, arrebentou o barbante, ela continua fazendo curva. Tem alguma coisa errada ali, né? Mas para que isso aconteça, evidente que no caso da nossa marimba, existe o fio que está tracionado. Essa tração desse fio, ela vai ser a própria força centrípeta, a força para o centro da trajetória curvilínea. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um centro, esse círculo tem um centro. Então, eu vou ter para cá uma força centrípeta, em qualquer lugar que você tiver. Ó, a força centrípeta aqui, inclusive ela é perpendicular ali, né? Ó, força centrípeta, perfeito? Legal? Muito bem. Então nós temos, ali era a velocidade, aqui vai ser a força centrípeta. Força centrípeta. Muito bem. Agora, se existe força, na segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é a massa vezes a aceleração. Eu vou colocar aqui, tá? Tudo bem? Porque eu vou precisar daquele espaço ali daqui a pouco. Mas quem é a força? Centrípeta. É igual a massa. Quem é a aceleração? Aceleração centrípeta. Certo? Então você tem essa formulazinha aí. Sendo que a aceleração centrípeta será a velocidade ao quadrado sobre o raio.
Tá lá. Força é igual a massa vezes aceleração. Pô, essa força é centrípeta, então é a massa vezes a aceleração centrípeta. Pô, a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, nós chegamos, né, na fórmula que a gente queria, beleza? Facinho, né? Show, meus queridos. Vamos para cá. Voltando ao nosso raciocínio ali, né? Então, eu posso aplicar isso aí. Isso que eu acabei de falar é a matéria de dinâmica curvilínea, né? A gente pode até dizer que a matéria acabou aqui. Só que dinâmica curvilínea é um assunto que a gente precisa muito de exemplos, né? E a gente chama de lombada, né? Quando o carro passa por uma lombada, né? Ele ali está tendo um movimento circular. Quando passa por uma depressão, né? Imagina um avião fazendo um looping, né? O avião fazendo aquele looping, né? Ele está fazendo ali um movimento desse, né? Já viu o Globo da Morte? Já ouviu falar no Globo da Morte? Aquele negócio, tem muito em circo, né? É em circo, na verdade. Não tem muito circo, não, é em circo, né? Aí ele é o cara na moto, que ele fica girando ali dentro, né? Onde mais que a gente tem isso? Um pêndulo, né? Você pode ter um pêndulo, né, girando, certo? Então tem várias formas aí. O próprio carro, ele fazendo uma curva, né? Então tem várias situações, tá, que isso é aplicado. Então o que nós vamos fazer? A gente vai precisar exemplificar, tá? Para a gente consolidar esse assunto. Então vamos lá, vamos rapidinho aqui, porque senão também... Quer dizer, rapidinho não, rapidinho eu digo transitar rapidinho para outra parte, né? Transitar rapidinho para a parte aí. Aí eu vou pegar exemplos, tudo bem? Eu vou pegar exemplos, né, que a gente tem aqui. Então vou fazer o seguinte, um pequeno bloco de massa 4 kg preso à extremidade de um fio, descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa um movimento circular de raio meio metro, com velocidade de 3 metros por segundo, determina a intensidade da força. Então ele está dizendo o seguinte, gente, que ele tem uma superfície, nessa superfície, vamos aumentar um pouquinho aqui, né? Senão vai ficar muito pequeno. Nessa superfície, há um corpo que ele está fazendo uma trajetória circular, beleza? Só que ele está preso, né? Aqui, a massa desse corpo, então ele está fazendo aquilo ali, ó, está girando, certo? Ou num sentido ou no outro. Ele não falou o sentido que é não. Mas vamos lá, qual é a velocidade que ele está? Ele fala para mim, a velocidade é 3 metros por segundo. Qual é o raio ali, ou seja, o tamanho do barbante? O vale do fio, né? Meio metro. Ele também dá a massa do corpo. A massa do corpo vale quanto? 4 quilos. 4 quilos, beleza. Ele quer saber a força centrípeta. Tranquilo essa questão? Vai aplicar tudo ali, ó. Aí não tem erro não. Vamos lá? Força. Ele quer a força centrípeta. Então a força centrípeta é igual a massa. Quem é a massa? 4 vezes V ao quadrado, né? 4 vezes V ao quadrado dividido por R. 0,5. Força centrípeta. Agora aqui esquece a física, agora é matemática, né? Certo? Aqui é um meio, né? Inverte, vai ficar 8 vezes 9, 72. 72 o quê? 72 newtons. 72 newtons é a tração do nosso fio. Perfeito? É o que a gente queria. Agora vamos rapidinho transitar para outra questão. Rapidinho é só a transição. A questão a gente faz com muita tranquilidade, paciência para a gente aprender, né? Vamos lá. Uma bola de ferro de massa meio quilo, preso a um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 metro, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é 3, determina a intensidade de tração do fio, certo? Muito bem. Então, olha só, o que nós vamos pensar nessa questão? Ele tem o seguinte, ele tem um fio,
e ele tem aqui uma pedra, né, que ele falou, é isso mesmo? E ele vai fazer nessa trajetória, beleza. Quando ele passa nesse ponto, num ponto mais baixo, ele tem uma velocidade de, vocês recordam mais do que eu, né? Velocidade de quanto? De 3. Ele passa aqui com a velocidade de 3, tá? Beleza. Então, a velocidade é vetorial, o módulo dela 3 metros por segundo. Tudo bem? Essa é a velocidade dela. O que mais que ele fala sobre a pedra? Ele dá a massa da pedra, evidente, tem que ter, né? A massa da pedra, a massa vai ser igual a meio quilo. Ele falou também isso, deu lá meio quilo. O fio, né? Ele tem um tamanho, vou colocar o tamanho dele aqui, ó, de 1,5 metros. Perfeito. Então, ele quer saber quanto vale a tração do fio. Ele quer saber quanto vale a tração desse fio. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, essa questão, a gente tem que entender o seguinte. Qual a diferença dessa questão para essa aqui? Essencialmente, o que a gente tem de diferente? Essa questão, o peso vai influenciar. Essa questão tem peso. Certo? E para cá tem a tração do fio. Certo? Peso, tem peso e tração. Aqui eu não tinha peso. Ele deu a massa, ele até deu, mas para achar a minha aceleração centrípeta. Mas o peso aqui não tem influência na questão. Ele despreza o peso, ele não vai interferir, independentemente do peso dele, né? Eu posso dizer, veja bem, na vertical, tá? É evidente que a massa dele vai ter influência, né, na tração desse fio, lógico. Eu estou falando verticalmente. Agora aqui não, verticalmente ele tem influência no meu peso, tá? Tudo bem? Cuidado só com isso. Eu estou só afirmando o seguinte, que esse peso aqui ele não tem influência nas forças verticais, porque ele se anula com a suposta normal ali, né? Tranquilo? Eu poderia até perguntar outras coisas, né? Fazer outras perguntas, né? Numa suposta, né, força de atrito, aí seria um outro tipo de questão. Mas vamos lá, aqui não, aqui verticalmente ele tem influência. Então, gente, o que eu posso afirmar aqui? Eu posso dizer, bom, primeira coisa, a minha força centrípeta é igual a minha massa vezes a aceleração centrípeta. Só tem um detalhe, a força centrípeta ela só ocorre porque ele está em movimento. Você concorda comigo que se isso aqui tivesse parado, está parado, o peso é igual a tração? Se ele tivesse parado, o peso era igual a tração. Mas ele não está parado, ele está em movimento. Então, nessa condição de movimento, eu vou dizer o seguinte, que a tração menos o peso, que olha só, para onde é a força centrípeta? A força centrípeta não é para o centro? Então nós vamos dizer que a força centrípeta é a resultante da tração com o peso. Essa é a grande sacada desse tipo de questão. Então você vai dizer que a força centrípeta ele está indo para baixo ou ele está indo para o centro? Ele vai para o centro, para ele poder fazer a curva. Então, você vai dizer que essa força é maior do que essa, certo? Então, vai ser tração menos peso. Pronto. É igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Acabou a questão. Agora é matemática. Foi? Legal? Vamos lá. Então, tração menos o peso. Ó, gente... Não falei aqui não, mas a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, hein? Então, o peso é massa vezes gravidade. Qual é a massa dele? 0,5 vezes 10 vai dar 5. Deixa eu até ver se ele considera a gravidade 10 mesmo, na questão, gravidade 10, tá? Ele dá lá, gravidade 10. É igual a massa 0,5
Aceleração centrípeta, V ao quadrado dividido por R, 1,5, certo? T menos 5. Quanto é que vai dar isso aqui? Fala para mim. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 1,5, 6. 6 vezes 0,5 vai dar 3. Logo, né, T igual a quanto? T igual a 8 newtons. Beleza? Muito bem. Mais um tipo de questão que nós fizemos, né? Questão se eu fosse francês, né? Mais uma, né? Não sei nem se é assim, né? Se em francês questão. Mas, enfim. 3. Fazer mais uma? Deixa eu ver ali se a gente tem espaço, né, para fazer mais uma questãozinha. Eu vou fazer só o seguinte aqui. Eu observei aqui, mas eu não vou desperdiçar esse nosso vídeo não, hein? Esse vídeo é muito precioso. Então vamos lá, só para vocês visualizarem. Eu vou deslocar aqui um pouquinho aqui, pronto, para a gente pegar aquela partezinha do quadro ali, tá bom? Legal. Então vamos lá. Deixa eu ver se for bom. Tá legal. Na questão 3, nós vamos pensar agora, tá? Na seguinte situação. Vamos lá. Um veículo de massa 600 kg percorre uma pista curva com raio 80 metros. Há um atrito que corresponde de escorregamento lateral de coeficiente 0,5. Há um atrito com coeficiente meio, né? Adote a gravidade de 10 metros por segundo, determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem escorregar, sem derrapar. Considere um ponto material, tá? Beleza? Então, ele está fazendo uma curva. Deixa eu só ver aqui as informações, né? O raio vale 80 e o nosso, lembra que a nossa massa vale 600 e o coeficiente vale 0,5. Perfeito? Beleza. Então vamos lá, vamos partir aí para a questão. Vou fazer um desenhozinho, deixa eu fazer um desenho, né, próximo ao que eu tenho aqui da figura da questão. Então ele está dizendo, né, que um carro, isso aqui agora é um carro, beleza? Ali é o nosso carro. Ele está fazendo, né, uma curva, certo? E ele falou que ele não escorrega, ele faz a curva sem escorregar. E essa curva tem um raio aí, né? Vou colocar aqui assim até aqui, né? Legal? É do contato do pneu. Ele despreza o tamanho do carro, tá? Ele considera o carro como ponto material. Isso é muito importante também para a gente conseguir fazer a questão. O raio vale quanto? Vale 80 metros de curva. Perfeito? 80 metros. 80 metros. E a velocidade do carro, ele não deu. Inclusive, ele quer a velocidade para que isso seja possível. A massa do carro vale quanto? 600 quilos. E existe um coeficiente de atrito que vale 0,5. 0,5, tá? Beleza? Todas as informações, né, da questão estão aí, tá? Força, tá, beleza. Muito bem. Então, vamos lá, vamos fazer os cálculos
né, secundários que eu preciso do peso dele, né, para encontrar a FAT, né, que o peso ele está na horizontal é igual a normal, que é igual a quem? É igual a 6.000 newtons. Perfeito? 6.000 newtons. Deixa eu só olhar aqui para ver se ele vai dar gravidade 10. Ele não deu gravidade 10, hein? Ele não trabalha... Não, trabalha sim, perdão, trabalha com gravidade 10. Beleza? Então ele deu ali o peso dele. Muito bem. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma força de atrito, que essa força de atrito é que vai fazer com que o carro faça a curva. Então essa FAT máxima, né? Vamos chamar assim, porque ele está no limite, tá? Para não escorregar, essa FAT máxima é igual a quem? A força centrípeta. É igual a força centrípeta. É igual a força centrípeta. Show? Vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou só até inverter, né? Eu vou inverter ali a força centrípeta igual a FAT. Então deixa assim mesmo, vai. Vamos lá, fala para mim, quem é normal? 6.000 vezes o coeficiente vale quanto? O coeficiente vale 0,5. É igual a força centrípeta. Quem é a força centrípeta? Massa vezes V ao quadrado sobre R sobre 80. Acabou a nossa questão, certo? Beleza? Agora é matemática, corta, né? 10. Perfeito? Então, 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 vezes 80, 400. Então, V ao quadrado igual a 400. Então, V igual a 20 metros por segundo. Certo? 20 metros por segundo. Né? 20 metros por segundo, que é igual a 72 quilômetros por hora. Beleza, gente? Legal, né? Tá? Metro por segundo para quilômetro por hora, como é que faz mesmo? Só multiplicar por 3,6. Muito bem. Eu vou trazer mais um exemplozinho para vocês aí, tá? Anotem, né? Faz aquele print aí da tela, bacana. E estudem que é bem importante, que essa matéria aí exige muito estudo.